Catadores de Concha, continuação do capítulo 1, Nancy. A manhã seguinte foi tão ruim quanto Nancy temera. O uísque a deixara com dor de cabeça. A manhã estava mais fria do que nunca e escura como breu quando, às 7h30, forçou-se a sair da cama. Vestiu-se e, escandalizada, descobriu que a faixa do seu melhor vestido ficara apertada e teria que ser presa com um alfinete de segurança. Enfiou a suéter de lã de carneiro, que combinava exatamente com a saia, e desviou os olhos dos rolos de gordura que assomavam volumosos acima do enorme e reforçado sutiã. As meias de nylon pareceram francamente inadequadas, pois geralmente usava-as de lã grossa. Assim sendo, decidiu calçar as botas de cano longo, cujo zíper mal conseguiu fechar. No andar de baixo, a situação não estava melhor. Um dos cães passara mal, a estufa não aquecera como era de esperar e havia apenas 3 ovos na despensa. Nancy botou os cães para fora, limpou o vômito do que passava mal e alimentou a estufa com seu próprio combustível especial, que custava uma fortuna, rezando para que ele não acabasse, o que daria à senhora Croftway um bom motivo para queixas. Gritou pelos filhos, dizendo-lhes que se apressassem. Ferveu água nas chaleiras, cozinhou os ovos, fez torradas e arrumou a mesa. Rupert e Melanie apareceram, vestidos mais ou menos corretamente, mas discutindo. Rupert disse que Melanie perdera seu livro de geografia. Melanie replicou que, antes de mais nada, ele era um mentiroso nojento e mamãe, ela precisava de 25 pences, porque a senhora Lipper ia embora e se haviam cotizado para lhe dar um presente. Nancy nunca tinha ouvido falar na senhora Lipper. George não moveu uma palha para ajudar. Simplesmente apareceu a certa altura durante toda aquela turbulência, comeu seu ovo cozido, bebeu uma xícara de chá e se foi. Nancy ouviu o Rover descendo a alameda para carros, enquanto freneticamente amontoava pratos no secador, prontos a serem utilizados pela senhora Croftway como melhor lhe apetecesse. Bem, se você não pegou meu livro de geografia, os cães uivavam do outro lado da porta. Ela os deixou entrar e isso a fez recordar que devia preparar a alimentação deles. Encheu as tigelas dos animais com biscoitos caninos e abriu uma lata de ração, mas, em sua agitação, cortou o polegar na borda afiada da tampa. Puxa, você é mesmo desajeitada, comentou Rupert. Nancy virou as costas para ele e deixou que a água fria da torneira escorresse sobre o polegar até vê-lo parar de sangrar. Se você não me der os 25 pences, a senhorita Rawlins vai ficar furiosa. Ela correu ao andar de cima, a fim de ajeitar o rosto. Não havia tempo para se demorar, esfumaçando o ruge ou delineando os cílios, de maneira que o resultado estava longe de ser satisfatório. Teria que ficar assim mesmo. O tempo voava. Tirou do guarda-roupa o casaco de peles e o chapéu também de peles, combinando com ele. Encontrou luvas, sua bolsa em pele de lagarto da Mappin e webbing. Dentro dela, esvaziou o conteúdo da bolsa de uso diário e, é claro, não conseguiu fechá-la. E daí? Tinha que ficar assim mesmo. O tempo voava. Precipitou-se novamente para o andar de baixo, chamando os filhos. Como que por milagre, eles apareceram, recolhendo as respectivas mochilas escolares. Melanie enfiando na cabeça o chapéu que não lhe assentava. Os 3 trotaram pela porta dos fundos, deram a volta à garagem, entraram no carro. Graças a Deus, o motor pegou na primeira tentativa e lá se foram. Nancy conduziu os filhos às suas diferentes escolas, deixando-os diante de portões e mal tendo tempo para dizer adeus antes de partir novamente, a toda velocidade, pela Cheltenham. Eram 9h10 quando deixou o carro no estacionamento e mais 12 minutos haviam passado ao comprar a passagem de volta para o dia. No quiosque de revistas, entrou na fila com o que imaginava ser um sorriso sedutor. Comprou para si mesma um Daily Telegraph e louco desperdício, um exemplar da Ralphs and Quinn. Após tê-la comprado, viu que era um número atrasado, de fato, a revista do mês anterior. Porém, não adiantava reclamar.
e receber o dinheiro de volta. Além do mais, ela não parecia realmente atrasada. Acetinada e lustrosa, teria um maravilhoso presente, ainda assim. Dizendo isso para si mesmo, emergiu na plataforma justamente quando chegava o trem para Londres. Abriu uma porta, qualquer uma. Entrou e encontrou um assento. Estava sem fôlego, o coração disparando. Fechou os olhos. Comentou para si mesmo que ter acabado de escapar de um incêndio devia ser assim. Momentos mais tarde, após algumas respirações fundas e uma conversinha tranquilizadora consigo mesma, sentiu-se mais forte. Misericordiamente, o trem estava bem aquecido. Abrindo os olhos, Nancy afrouxou os fechos do casaco de pele. Acomodou-se mais confortavelmente, espiou pela janela a paisagem que parecia voar ao lado do vagão, crestada pelo duro inverno, e deixou que os nervos abalados fossem acalentados pelo ritmo do trem. O telefone não tocaria, ela poderia ficar sentada, sem precisar pensar. A dor de cabeça se fora. Tirou da bolsa o estojo de pó compacto e inspecionou o rosto no pequenino espelho. Deu uns retoques de pó no nariz e comprimiu os lábios, a fim de uniformizar o batom. A nova revista jazia em seu colo, encerrando tantas delícias como uma caixa fechada de bombons cobertos de chocolate com recheios macios. Começou a folhear a revista e viu anúncios de casaco de pele, casas no sul da Espanha e arrendamentos de propriedade na Highlands escocesas. Anúncios de joias e cosméticos que, de fato, não só deixariam uma mulher mais bela, como lhe revigorariam a pele. Anúncios de navios em cruzeiro, velejando para o sol, anúncios de... Parou bruscamente de folhear as páginas ao acaso, quando algo atraiu sua atenção. Era um anúncio de página inteira, inserido por Bought Buys, comércio de arte, comunicando que havia uma venda de objetos vitorianos em suas galerias da Bond Street, quarta-feira, 21 de março. Para ilustrar a propaganda, reproduziram um quadro de Laurence Sterne, 1865 a 1946. A tela era intitulada As Aguadeiras, de 1904, e mostrava um grupo de jovens em várias posturas, carregando ânforas de cobre sobre o ombro ou apoiando-as à cintura. Após observá-las, Nancy imaginou que deviam ser escravas, porque tinham os pés descalços e seus rostos não sorriam. Coitadas, afinal, não era de admirar. As ânforas pareciam terrivelmente pesadas. Além disso, as vestes eram sumárias, transparentes, tecidos em tom azulado de uva e vermelho ferrugem, com revelação quase desnecessária de seios arredondados e mamilos rosados. Jorge e Nancy não tinham mais interesse em arte do que em música ou teatro. Aliás, o antigo vicariato já tinha sua cota certa de quadros. As reproduções esportivas apropriadas a qualquer residência rural de respeito e alguns olhos, representando veados mortos ou fiéis cães de caça com fazões na boca, que Jorge herdara do pai. Certa vez, com 1 ou 2 horas de folga em Londres, eles tinham ido à Galeria Tati, e percorreram vagarosamente e conscientemente uma exposição de Constable. Porém, a única recordação que Nancy guardara da ocasião era um punhado de lânguidas árvores verdes e o fato de que seus pés doíam. Não obstante, até um Constable era preferível a esta pintura. Olhou para ela, achando difícil acreditar que alguém quisesse semelhante horror em uma parede, quanto mais pagando dinheiro por aquilo. Se fosse possuidora de tal coisa, ela terminaria os dias em algum sótão esquecido ou no topo de uma fogueira. Entretanto, não fora qualquer motivo estético o que lhe chamara a atenção para as aguadeiras. A razão que a levara a fitar a reprodução da tela com tanto interesse era o fato de ser uma obra de Laurence Sterne, porque ele havia sido o pai de Penélope Kelly
e, portanto, avô dela, Nancy. O curioso é que ela praticamente não conhecia o trabalho do avô. Na época de seu nascimento, a fama dele, que estivera no auge na virada do século, tinha minguado e desaparecera. Suas produções, há muito vendidas, dispersadas e esquecidas. Em casa de sua mãe, na rua Oakley, havia apenas 3 pinturas de Laurence Sterne. 2 delas compondo 2 painéis inacabados, representando um par de ninfas alegóricas, esparzindo lírios sobre encostas relvadas, pontilhadas de margaridas. O terceiro quadro pendia na parede, no saguão do térreo, logo abaixo da escada. O único espaço na casa que poderia acomodar seu considerável tamanho. Era um óleo, produto dos últimos anos de Esther, chamado Os Catadores de Conchas. Mostrava uma grande extensão de mar com ondas espumantes, uma praia e um céu repleto de nuvens arrastadas pelo vento. Quando Penélope se mudara para a rua Oakley, da rua Oakley para Podmore State, aquelas 3 preciosas possessões a tinham acompanhado. Os painéis terminando no patamar da escada e os catadores de concha na sala de estar, tornando-a ainda menor, com seu teto baixo de vigas. Nancy agora raramente reparava neles, tão familiares eram, fazendo parte da casa de sua mãe, tanto quanto os sofás e poltronas desconjuntados, os antiquados, arcanjos florais, entulhando jarros em azul e branco, o cheiro delicioso que vinha da cozinha. A verdade é que, durante anos, Nancy nem mesmo pensara em Laurence Sterne. Agora, no entanto, sentada no trem com suas peles e botas, a recordação a puxara pela barra do vestido, lançando-a no passado. Não que houvesse muito para lembrar. Ela nascera em finais de 1940, na Cornualha, no pequeno chalé hospital de Port Carris, e ainda passando os anos de guerra em Cairns Cottage, sob o abrigo do teto de Laurence Sterne. Entretanto, suas recordações infantis do idoso homem eram enevoadas, mas a percepção de existir alguém do que de uma pessoa. Teria ele sentado a neta nos joelhos, saíra com ela para uma caminhada, lera-lhe alguma coisa em voz alta? Se fizera isso, Nancy esquecera. Parecia que nenhuma impressão se fixara em sua mente infantil, até aquele último dia quando, terminada a guerra, ela e a mãe tinham deixado Port Carris, encerrando a prolongada permanência e voltando de trem para Londres. Por algum motivo, esse evento tocou a consciência de Nancy e lá ficou para sempre, claramente impresso em sua memória. Ele tinha ido à estação para vê-las partirem, muito velho, muito alto, cada vez mais frágil, apoiado em uma bengala de castão de prata. Ficar em pé na plataforma, junto à janela aberta, e beijar a Penélope em despedida. Seus cabelos brancos e compridos descansavam sobre a gola do suede de Pellerini, e nas mãos deformadas e torcidas usava minetes de lã, onde sobressaíam os dedos inúteis, brancos e pálidos como ossos. Naquele último instante, quando o trem já começara a se mover, Penélope erguera Nancy nos braços e o velho estendera a mão, pousando-a na bochecha arredondada da neta. Ela recordava a friagem daquela mão, parecendo de mármore contra sua pele. Não houvera tempo para mais. O trem ganhou velocidade, a plataforma foi deixada para trás e lá ficou ele, cada vez menor, acenando com o grande chapéu negro de abas largas em uma última despedida. Essa era a primeira e única lembrança que Nancy tinha do avô, pois ele falecera no ano seguinte. Velhas histórias, disse para si mesma. Nada havia para deixá-la sentimental. No entanto, era extraordinário que, nos dias atuais, alguém quisesse comprar o trabalho de seu avô. As aguadeiras balançou a cabeça, não entendendo aquilo, e então
Abandonou o enigma, retornando alegremente às conformadoras irrealidades dos acontecimentos sociais.